Olá! Na nossa videoaula de ciências hoje nós vamos falar sobre biodiversidade animal. Conhecer para preservar. Características gerais. No reino animal, existe uma enorme variedade de espécies, desde minúsculos insetos até enormes elefantes. Independente do tamanho, da presença ou da ausência de asas ou habitat, variados animais pertencem ao mesmo reino. São organismos eucariontes, vocês lembram, né? O que são seres eucariontes? Possuem membrana, núcleo e citoplasma. Multicelulares, formados por mais de uma célula. E heterótrofos, ou seja, não fabricam o próprio alimento, que fazem parte do reino Animalia. O homem também está classificado nesse reino, o que indica um parentesco com alguns de seus representantes. Algumas características foram observadas para poder agrupar esses organismos em filos. Então, entre essas características que foram observadas, as principais delas foi a simetria, a presença da coluna vertebral, a presença dos tecidos corporais, segmentação do corpo e evolução. Então, a gente sabe que a biodiversidade do nosso país é muito grande. Então, a gente não pode classificar tudo como planta, tudo como animal. A gente viu na videoaula passada que as espécies de vegetais são variadas e algumas estruturas foram visualizadas ou não em determinadas plantas para poder classificá-las em grupos diferentes, como a gente viu o grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Então, agora a gente já entra no reino animal, aonde a gente vai ver que depois esses grupos de animais, esses animais que fazem parte da nossa biodiversidade, vão ser divididos em grupos em relação a ter coluna vertebral ou não ter coluna vertebral. Então, primeiro nós vamos falar o que é ecologia. Ecologia, na verdade, é um ramo da própria biologia que estuda os seres vivos se relacionando entre si e o meio ambiente. Então, a gente sabe que tem a formiga, mas a formiga não vive sozinha. Ela vive com outras formigas e terminam convivendo com folhas caídas no chão, animais em decomposição ou folhas em decomposição, outros animais que estão ali com ela, dividindo o mesmo habitat no chão. Então, tem as joaninhas, podem ter as centopeias, podem ter outros insetos. Então, a ecologia estuda não só a formiga, mas a formiga convivendo com outras formigas e com esses outros insetos, esses outros animais que terminam habitando o mesmo ambiente que ela. Todo ser vivo tem sua importância no meio ambiente. A gente não está aqui por acaso, gente. Todos nós, independentemente do tamanho, nós temos uma função, nós temos um papel, então nós temos uma importância nesse meio ambiente. Algumas espécies foram extintas sem que nós percebêssemos. E quando eu falo espécies, não é só de animais não, que é o que a gente está falando. Mas a gente já viu que algumas espécies também de vegetais já foram extintos, né? Muitas vezes por conta de condições climáticas, mudanças climáticas, muitas vezes por conta do desmatamento, pelas queimadas, né? Então, tudo isso termina provocando o desaparecimento de espécies daquela planta ou daquele animal, causando assim a extinção, não tendo mais nenhum exemplar daquele em nosso planeta. Outros animais entram em desequilíbrio populacional. O que é que acontece? A função dos animais ou dos seres que compõem a biosfera está muito relacionado ao papel que eles vão desempenhar. Então, para que a biosfera esteja equilibrada, é necessário que haja uma quantidade de alimentos que consegue comportar a quantidade de animais que se alimentam dela. Então, isso é o equilíbrio ambiental.
quando a gente tem mais animais do que comida, o que é que ocorre? Esses animais vão terminar brigando, competindo entre si para ver quem é que vai conseguir se alimentar. Então, esse equilíbrio populacional faz com que haja um equilíbrio na ecologia, no meio ambiente. A poluição é o principal fator que leva várias espécies à extinção, causando um desequilíbrio ecológico. A partir desse capítulo, nós vamos estudar um pouco mais sobre o reino animal, suas características, sua importância ecológica e os filos. Agora nós vamos ver os poríferos, os quinidários, os platelmintos, os nematelmintos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodos, que está dividido em crustáceos, aracnídeos e insetos, os equinodermos e os cordados, que já são os vertebrados. Então, características gerais dos animais. A gente viu que esses animais possuíam algumas características e elas foram observadas para poder classificar esses animais. Então, uma delas é a simetria. Então, simetria é quando nós dividimos um objeto, imagens ou animais em partes e essas partes se coincidem quando a gente coloca uma do lado da outra. Podemos classificar os animais como assimétricos, quando não tem simetria. Simetria bilateral, que é quando o lado esquerdo é igual ao lado direito. No caso, nós, seres humanos, temos simetria bilateral. Ou simetria radial, que é quando o eixo por onde a gente vai cortar aquele animal é bem no meio, é no raio, tá? Então, isso é chamado de simetria. Na foto que eu coloquei aqui no slide, eu não sei se dá para vocês perceberem duas borboletas, que elas são iguais, tá bom? Então, isso é chamado de simetria. O lado direito dela é igual ao lado esquerdo, porque elas são da mesma espécie. Então, elas têm esse mesmo desenho do outro lado. Então, elas são simétricas bilaterais, tá bom? Dos dois lados, elas têm os dois lados iguais. Em relação à estrutura, os animais são divididos em animais invertebrados ou vertebrados, levando em consideração a ausência ou a presença da coluna vertebral. Tecidos corporais. Multicelular não são a característica dos animais, não. Vocês lembram que quando a gente chegou na parte de vegetais, principalmente na parte de pteridófitas, a gente já viu que as pteridófitas apresentavam um sistema vascularizado, porque elas já eram plantas de porte maior. E aí elas já possuíam o que a gente chama de tecidos verdadeiros. Ela já possuía raiz, caule e folha. Enquanto lá nas briófitas, elas não possuíam raiz, caule e folha. Elas possuíam estruturas que faziam o papel de raiz, que faziam o papel de caule e que faziam o papel de folha, mas não eram tecidos verdadeiros, tá bom? Então, o que é que acontece? Podemos observar que no reino animal nós temos duas situações, ou seja, dois sub-reinos. Os parazoários, que são animais que não têm tecidos verdadeiros. Entre eles, a gente vai ver os poríferos, que são os mais rudimentares, e os eumetazoários, que são animais com tecidos verdadeiros. Outra característica que foi observada nos animais para poder classificá-los, separá-los em grupos diferentes. Segmentação corporal corresponde à divisão corporal em diversos segmentos iguais, chamados de metâmeros. Essa característica está presente nos anelídeos, nos artrópodes e nos cordados. Então, ó, essas divisõezinhas que tem aqui no corpo deste animal é chamado de metâmeros, tá bom? Então, a gente vai ver que existem animais que têm essa estrutura, esses segmentos, todos esses metâmeros no corpo, e tem animais que não possuem, tá bom? E, por último, a característica não menos importante, a evolução. O que é que diz aqui a evolução? Acredita-se que ancestrais dos animais
tenham sido os protozoários que se juntaram em colônias e formaram organismos multicelulares, que se dividiram em dois grupos. Os que continuaram com simples agregados de células, como é o caso dos poríferos, e os que formaram estruturas mais complexas, como o filo dos eumetazoários. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de evolução, a gente diz que esse animal ele não é o mesmo desde a criação. Ele foi se adaptando às mudanças que aconteceram no nosso planeta. Que mudanças são essas, professora? Mudança climática, muitas vezes mudanças territoriais, muitas vezes condições do habitat, né? Ele estava num período de muita cheia, então estava num período de muita seca, e ele teve que se adaptar, teve que criar estruturas para se manter vivo. Então, é isso que a evolução fala. E de onde é que esse animal surgiu? A gente já estudou lá nos primeiros capítulos a respeito da biogênese e da abiogênese. A gente sabe que esses seres não aparecem do nada, né? Para um ser aparecer, é necessário que outro tenha surgido antes dele. E aí, o que é que acontece? É assim que a gente faz a ligação da evolução. Para os seres que estão hoje presentes no nosso planeta existirem, foi necessário que outros tivessem existido antes deles. E aí a gente faz uma ligação, uma genealogia, para a gente saber quais são as características que eles trazem daquele ser mais rudimentar, tá bom? Então, isso é chamado de evolução. Aspectos ecológicos. Na verdade, a gente quer saber para que servem esses animais, qual é a função deles dentro da ecologia. Então, os seres vivos exercem várias funções que mantêm o fator ambiental. Os agentes polinizadores, os agentes dispersores de sementes, os predadores. Então, o que é que acontece? Os polinizadores vão ajudar a levar o grão de pólen até na outra flor para que ocorra a fecundação. Os dispersores de sementes se alimentam do fruto, onde dentro do fruto contém a semente. Dentro do estômago desse animal, muitas vezes aquela membrana que envolve a parte de fora da semente é corrompida, é degradada pelo suco gástrico, e quando eles evacuam, quando eles fazem cocô, aquela semente cai no solo, encontrando todas as regiões, todas as condições favoráveis para o seu desenvolvimento, ela começa a se desenvolver. E os predadores, que são os animais que caçam outros animais para sobreviver. Então, os predadores mantêm o número de animais em equilíbrio, não deixam a população de um determinado animal crescer mais do que a outra, tá bom? Então, no ambiente, espécies que convivem podem ser afetadas na disponibilidade de alimentos, ou seja, eu tenho uma área, nessa área tem muitos leões, o que é que vai acontecer? Eu posso não ter tanta comida disponível para esse monte de leões, então eles vão começar a brigar, a competir por esse alimento. E só vai se alimentar e se manter vivo o leão que for mais forte, o leão que tiver os dentes maiores ou que tiver força de ataque maior, tá bom? Aqui, ó, o despejo de algum agente poluente ou redução ou aumento excessivo de alguma espécie. O que é que acontece? Quando esses leões brigam para se alimentar, eles estão fazendo com que a população de animais que fazem parte da sua alimentação não cresça de maneira a ponto de causar um desequilíbrio ambiental. Geralmente, os carnívoros eles se alimentam ou de herbívoros ou de onívoros. E aí, se a população de herbívoros crescer muito, pode ser que as plantas disponíveis numa determinada região não dê conta de alimentá-los. E aí, eles vão ter que migrar, vão ter que sair de um lugar para o outro em busca de alimento. E o predador, que no caso vai ser o leão, ele vai ter que andar muitos quilômetros até encontrar uma presa para poder se alimentar. E esse desgaste que ele faz ao ter que se locomover pode causar a morte dele, tá bom? Por isso, quando se fala de biodiversidade, se fala de equilíbrio. Alterações no meio ambiente implicam no desequilíbrio do ecossistema.
Na foto que eu utilizei aqui no slide, vocês estão vendo um rinoceronte que foi abatido, provavelmente foi morto, e está tendo seu chifre aqui embaixo, ó, retirado, porque, infelizmente, ainda existem povos cuja cultura diz que o chifre do rinoceronte é afrodisíaco, o óleo da baleia rejuvenesce. Então, o que é que acontece? Esses animais são perseguidos e são caçados. Muitas vezes não tem nada comprovado na medicina que o chifre é afrodisíaco, que a pele da baleia é bom para esticar o rosto. Porém, essas pessoas já incutiram, já colocaram dentro de si que isso realmente é verdade e termina havendo uma disseminação, uma morte desses animais em grande quantidade, o que vai causar o desequilíbrio do ecossistema, tá bom? Então, a ação humana sobre a natureza provoca os principais tipos de alterações ambientais, levando muitos seres vivos à extinção. Então, o homem, quando ele queima a floresta, o homem, quando ele derruba a floresta para fazer pasto, o homem, quando libera a caça predatória para matar os animais, ou quando ele derrama algum líquido que vai causar poluição dos rios ou dos seus mananciais, termina, de certa forma, prejudicando e muito o meio ambiente, causando um desequilíbrio e o desaparecimento de várias espécies. O que pode levar à extinção? O que leva à extinção? Então, tá aí, ó. A caça indiscriminada, animais são alvos de caçadores que têm dificuldade de se reproduzir, diminuindo gradativamente assim seu número na natureza. Então, se um animal tem poucos exemplares, existem, digamos, poucas onças pintadas, e ela está na natureza, mas mesmo estando na natureza, ela está tendo dificuldade de se reproduzir, se um animal desse é retirado, a gente vai diminuir ainda mais a quantidade de animais dessa espécie na nossa natureza, o que pode, mais tarde, vir a causar a sua extinção, seu desaparecimento, tá? Destruição do ecossistema. O homem, quando ele destrói a floresta, várias espécies nativas, ou seja, várias espécies que vivem, que habitam aquele lugar, também são destruídas por perderem seu abrigo, o alimento para a sua sobrevivência. Então, quando a gente derruba uma árvore que levou 30, 40 anos para estar naquele tamanho, não é só a árvore que está sendo destruída. Aquela árvore pode ser abrigo de vários pássaros que vão parar para dormir, abrigos de vários pássaros que vão colocar seus ovos dali, vão fazer ninhos naquela árvore, porque ela é muito alta e nenhum outro predador consegue chegar até eles. Ou, se for uma árvore frutífera, aquele animal que se alimenta exclusivamente daquela fruta, simplesmente não vai ter mais a fruta, não vai ter mais o alimento. E aí ele vai se ver obrigado a migrar para outros locais aonde haja uma maior variedade de alimentos e aonde haja uma maior oferta desse alimento, maior quantidade desse alimento. A biopirataria, isso daí não está no livro de vocês, tá? Eu estou botando como bióloga, que a biopirataria é um dos fatores que levam à extinção de algumas espécies, que é a retirada de animais endêmicos. Animais endêmicos são animais que só são encontrados naquela região, naquele país, tá? Então, a retirada de animais endêmicos para serem traficados e enviados para fora do país em condições inapropriadas e sem a permissão dos órgãos competentes. Então, olha essa imagem aqui atrás, tem um grupo de papagaios, de periquitos, que foram apreendidos pelo IBAMA, que é a polícia responsável pelo meio ambiente. Só ela pode dar autorização para que as pessoas criem animais silvestres em casa. Então, quando foi feita essa apreensão aqui, ó, os periquitinhos, alguns estavam sem pelo, tá? Muitas vezes não é porque eles eram filhotes, é porque eles estavam todos no mesmo ambiente, fechados, sem comida, e eles começam a viver uma situação de estresse. E quando eles estão muito estressados, eles arrancam a própria pena, tá? Infelizmente. Isso me corta o coração como bióloga. Desculpa.
E aí pode causar a morte desses animais, tá bom? E a principal causa que leva à extinção desses animais é a ganância humana. Homens que só pensam em ter lucros, derrubam árvores para aumentar a área de pasto, para vender mais gado e ficar cada vez mais rico. Muitas vezes aumentar a área da fazenda, deixar a fazenda ainda maior, o que faz com que vários animais venham a perder sua casa, venham a perder o seu território, infelizmente. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula da gente e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. Façam atividade referente a esse capítulo, ok? Beijos, tchauzinho.